Pode Doutor. Apoio Cultural. Ciesp São João da Boa Vista. Oferecimento LMC Solud. Imersão prática clínica nos Estados Unidos. Fábrica de óculos. Óculos com a lente no mesmo dia. Farmácia Capim Limão, transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. Vinícola Merum, um brinde à arte de estar presente. E Polis, construir conhecimentos, desenvolver competências. Olá, nosso Pode Doutor de hoje com os nossos convidados e o acadêmico de medicina do segundo ano, né? Isso. O Leandro. E eu queria apresentar para vocês aqui o professor Albers Bernardes, que está com um projeto extraordinário na prática do tênis na cidade e na região. Ele vai falar um pouquinho. E o ilustre convidado, o professor Carlos Alberto Quimaer, que dispensa comentários, né? Pelo próprio currículo, vocês vão entender. E por que eles estão aqui hoje? Porque mudou um pouco. Na verdade, não mudou, né? É tema de saúde, porque o esporte é o que faz a sua perspectiva de longevidade, de boa qualidade de vida. E para que a gente possa entender, o tênis, por que a gente escolheu o tênis? Vamos tentar fazer um resumo. Por que o tênis? Porque o tênis está comprovado cientificamente a contribuição dele para melhora da cardio, melhora da mente e do esqueleto, né? Músculo esquelético. Não tenha dúvida, quem pratica esporte sabe do que nós estamos falando. O indivíduo que hoje não adota mudanças de hábitos, melhora da qualidade de vida, obrigatoriamente tem que adequar-se a um tipo de esporte. E nós escolhemos o tênis para estimular o jovem, né? Ai do pai e da mãe, do avô e da avó que não leva a criança para praticar um esporte. E o tênis tem essa característica, interação social, saber respeitar o outro e, detalhe, né? Prepara para a vida. Então eu gostaria que o professor Albers iniciasse, junto ao nosso debate aqui hoje, sobre essa questão do tênis, o que está fazendo aqui na nossa cidade e na região. Reinaldo, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui no Pode Doctor com você. Obrigado pelo convite. Prazer te conhecer, Leandro. E uma honra estar com esse cara aqui, que na minha visão, uma das pessoas, além do grande jogador que ele foi, uma das pessoas que mais fez pelo tênis brasileiro. E eu sempre digo para ele que é muito louco, porque ele é meu ídolo de infância e depois virou meu amigo. Legal. Então isso é muito doido na minha cabeça, muito legal. Sobre o tênis aqui em São João, eu sou sanjoanense, sempre digo isso com muito orgulho. Saí daqui com 14 anos, eu era um jogador de nível bom ali, no juvenil. E já com 14 anos eu percebi que as oportunidades aqui na cidade, na época, não eram muito poucas para mim. Então, eu saí de São João com 14 anos, lá no meio dos anos 80, sem telefone, sem nada, com a mochila nas costas. Fui fazer minha carreira. Longe de ser o jogador que eu sonhava e gostaria de ser, mas eu tinha muita consciência, Carlos, desde cedo, que toda a minha história de jogador era para aprender a ser um profissional, um treinador, depois um organizador e tudo mais, né? Outra coisa interessante é que boa parte da minha formação como treinador foi feita com ele, que o Carlos ele era o preparador de treinadores da Confederação Brasileira de Tênis, junto com o Daniel Rosenbaum, durante muitos anos. Então, eu e muita gente fizemos a formação toda acadêmica, né, como treinador, com ele. Então, ele tem uma influência determinante assim, na minha carreira. Foi a sua base? Foi minha base. A base de tudo, toda a forma como a gente organiza a escola, o treinamento, tudo foi feita com o Carlos naquela época. Então, sou muito grato por isso. Momentos muito legais lá na academia, é um paraíso de Serra Negra, né? Hoje chama CT Quilombo. CT. Sobre São João da Boa Vista, eu voltei agora, com 56 anos, fui contratado pela Esportiva para reorganizar
todo o conceito da escola, né? Desde a base, com todas as divisões corretas para os juvenis, para as crianças, a forma como se organiza uma escola de tênis é totalmente diferente do que se fazia, né, antigamente, onde uma criança pequena jogava com bola amarela. Entendi. Hoje, Raquete. o ensino de 350 criança, gramas. o ensino de criança tem vários estágios, várias bolas diferentes para cada estágio, metodologia diferente, raquete diferente, diferentes abordagens, né, para cada idade. E isso torna o aprendizado do tênis muito mais amigável para a criança. Ela chega muito melhor formada. E na parte pessoal, eu sempre digo que eu sempre sonhei, eu já passei por tantos clubes, Espéria, Helvetia, 22 anos de Espéria, 22 anos de Clube Esportivo Helvetia. Tive um ano na Sociedade Harmonia de Tênis, no AMB Tênis Clube. Mas a cereja do bolo da minha carreira era ser coordenador de tênis da Sociedade Esportiva Sanjoanense, que sempre foi a minha casa. Bacana. Eu... Tô vendo que você está emocionado, cara. Que bacana isso. Mas é isso, a cereja do bolo da minha carreira e, sinceramente, a melhor fase da minha vida. Bom, parabéns, que depoimento. Não, a gente até transmite para a gente isso aí. Mas ele falou uma coisa aqui, agora eu quero me voltar aqui ao nosso convidado, Kimair. A gente como professor, eu já estou nessa trajetória há muitos anos, como você também está. O que a gente deixa é o legado. Você percebeu aqui o legado que você deixou? Sim. Muito bacana. A gente fica sensibilizado em escutar um depoimento com tanta qualidade e emoção. Kimair, fala um pouquinho aí para o pessoal entender o que é isso. Bom, minha carreira também começou cedo, a paixão pelo tênis desde muito pequeno, e eu falo que o tênis me abraçou. Não foi eu que abracei o tênis. Foi no tênis que eu conquistei amigos, amizades, atenção, medalhas, vitórias, derrotas. Virou o grande desafio. E até hoje, né? Eu comecei com 4 anos, hoje eu tenho 75 anos, estou no tênis há 71 anos, vendo todo esse desenvolvimento, né? Desde raquetes de madeira. Eu comecei com a raquete do meu pai, que pesava 1 tonelada, né? e era dessa forma, e o desafio era esse. O tênis era jogado exclusivamente em clubes, né? Clubes fechados, tinha uma certa, né, uma limitação de quem podia jogar na época, e depois ele foi se tornando mais acessível. E foi uma paixão que foi só se desenvolver. Eu saí também do Brasil cedo, saí com 17 anos, em busca do tênis universitário, que era o sonho da minha vida nos Estados Unidos. Consegui ter essa experiência que foi espetacular, que melhorou o meu tênis, elevou o meu tênis até o nível profissional, que quando eu saí da universidade eu estava num nível bem alto já. E sem saber o que eu faria na minha vida, eu me formei, estava pronto para começar uma carreira profissional na área de marketing, mas tinha feito educação física também. Quando apareceu uma oportunidade, eu fui convocado para a equipe brasileira de Copa Davis. E essa foi a grande mudança. De um amador, de um tênis universitário, de repente eu estava com 2 grandes jogadores brasileiros, os melhores, talvez de várias gerações, que era o Thomas Koch e o Mandarino. E eu entrei nessa equipe, e nessa equipe eu fiquei durante 17 anos. Então, a entrada na Copa Davis foi uma carimbada no meu passaporte de querer sonhar mais alto e querer ter a experiência de tenista. E na época era totalmente diferente de hoje. Não existia o dinheiro que existe hoje. Hoje, para você, se você é um jogador entre os 100 melhores do mundo e está na chave de 4 Grand Slams, você já tem na conta automaticamente praticamente $400 mil. Isso paga a conta, né? Paga a conta para ser um jogador profissional. Na minha época não era assim. A gente vendia o almoço para comprar o jantar, né? As viagens eram quando eu saía para viajar, ia para a Europa, eram viagens de 6 meses. Então
Tá lesionado, joga igual. Não tem essa de voltar para casa ou parar uma semana. É uma de ida e uma de volta. Você vai e utiliza aquela experiência. E eu me apaixonei muito pelo estilo de vida. Óbvio que o tênis estava no meu coração, mas o estilo de vida é que me chamava a atenção. Eu viajei, conheço praticamente o mundo inteiro por causa do tênis. Eu tenho amigos pelo mundo inteiro. Eu conheci quadras e aeroportos e restaurantes e etc. do mundo inteiro. Então isso era o que me movia. Eu passava uma semana num lugar e falava, opa, qual é a próxima parada, né? Bacana. Quem eu vou conhecer? Aonde eu vou jogar? E movido pelo desafio de ser um melhor tenista, de ter uma performance melhor, ganhar mais uma rodada para ganhar mais um pouquinho de dinheiro, apesar do dinheiro não ser o foco do motivo que eu estava ali. Eu jogava porque eu gostava de jogar, amava jogar. Era eu e eu, não tinha técnico, não tinha preparador físico, não tinha acompanhante, não tinha nada. Nós tenistas éramos um grupo de ciganos que viajávamos pelo mundo, um apoiando o outro, treinávamos junto, repartíamos o quarto do hotel, repartíamos íamos juntos de trem, de ônibus, a pé, do que fosse. Então era uma época chamar de raiz, né? Ali era a raiz mesmo. E agora cada jogador, eu diria que os 150 melhores jogadores do mundo, cada um é uma empresa, uma pequena empresa ou uma grande empresa, com vários funcionários trabalhando, psicólogo, fisioterapeuta, preparador físico, técnico, acompanhantes, babás, etc. O Federer chegou num torneio, algum tempo atrás, no Finals, né, que é o torneio final, e a minha cunhada, que trabalhava para a ATP, ela era quem cuidava de receber os jogadores da Tininha, né? Tininha. E chegou o Federer em 2 vans. Ele, a esposa, os filhos gêmeos, as filhas gêmeas, uma babá para cada um, e uma van de malas. E um andar para eles do hotel. Quer dizer, isso não existia no tênis raiz. Isso é uma coisa mais atual. Mas bem rapidamente Mas um você pedaço da minha esqueceu vida. de comentar que você foi treinador da Gabriela Sabatini, é isso? Como é que é isso? Eu não cheguei lá ainda. Mas não chegou. Mas o que teve aqui com a... Foi tem treinador. 50 anos de diferença. Mas como é que foi isso, Então, essa história? Gabriela Sabatini, Sim. Arantia Santos, Vicário, a Conchita Martinez Sim. e o Cédric Piolini na França, não é isso? Sim. Eu Então, acho que isso é interessante destacar para você, porque você fez um comentário aí, ele foi em busca do sonho. Você também. Sim. Que sirva de lição para você, para a gente também, porque cada um dentro da sua área percorre um caminho, como você falou, de muita pedra, muito suor. Sim. E aí a satisfação que vocês passam para a gente, vocês quando falam, o olho parece que fica lacrimejando, porque você passa um filme na cabeça. O seu depoimento, você mesmo agora, parece que enche quando a gente cita, porque isso vem, memória afetiva, eu acho. Sim. Isso. Memória afetiva, porque foi um percorrer, um caminhar, porque hoje você pega o jovem, eu quero dar esse gancho, o cara desiste rápido, é um negócio louco, ele não... se ele errar uma bola no tênis, eu vejo isso, o cara já quebra a raquete, é um negócio louco. Então, isso é da personalidade. Eu acho que cada um, nós estamos perdendo essa garra, essa questão não pode se perder. E o seu depoimento me faz... Você vê que você esqueceu, mas eu não vou deixar você esquecer isso aqui. Porque ele é importante. Claro. Ela é muito importante porque mostra que o seu percorrer transformou você numa referência para outros que foram referência para uma monte de geração. Você tem um exemplo típico aqui, ó. E eu só acrescentando aqui, porque é uma coisa muito importante, é que você está mencionando o a minha fase profissional como jogador. Aqui como treinador, né? Isso. E aí entrou uma outra fase que eu comecei a me preparar com 17 anos. Antes de eu começar o meu primeiro ano na universidade, eu passei um verão dando aula e aprendendo a dar aula.
Foi justamente uma época, eu estou falando aqui de 1968, que nos Estados Unidos o tênis teve um boom, né, gigantesco. E a aula de tênis, ela sempre foi dada, tradicionalmente, um professor com bolas na mão, o seu aluno do outro lado da quadra e uma conversa, né, entre o técnico e o jogador batendo bola e dando mensagens à distância, etc. Essa era a aula de tênis. E a busca de aula de tênis aumentou muito. Então, ali a fila de espera de aula de tênis era gigantesca e os professores não conseguiam atender. E um grupo de técnicos desenvolveu uma engenharia de aula em grupo. Isso começou em 68. E eu aprendi esse sistema de aula em grupo. Era um monte de bola, um carrinho gigantesco, e o professor, uma máquina de lançar bola. Que aí apareceram também as máquinas de lançar bola, porque ela agilizava que cada aluno rebatesse mais bola. As aulas não eram mais individuais, já eram em grupo. E eu passei por essa fase e eu me encantei. E quando eu terminei a universidade, eu falei, bom, uma solução do meu próximo passo, pós-tênis universitário, seria vir para o Brasil e começar alguma coisa, etc. Mas o tênis profissional deu certo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha essa parte de ensino já preparado. E eu comecei as clínicas de tênis em 76. Eu lancei o primeiro programa de aula em grupo, uma clínica, era um treinamento, 3 semanas com 50 meninos e meninas em quadra, e foi fantástico. E é o que eu ainda faço até hoje em Serra Negra, né? As clínicas ainda existem e são um sucesso. Muita gente se interessa. São aulas dinâmicas, alegres, muita gente jogando. E por ter tido essa experiência e ter sido a pessoa com quem como eu fui, eu sempre gostei de gente, sempre me dei bem com as pessoas, e abrindo aqui, uma das coisas importantes no tênis é o networking que você faz, as pessoas que você conhece. Verdade. E como você é visto. Então, a Gabriela Sabatini, ela apareceu na minha vida através do empresário dela, que tinha jogado tênis universitário, que era meu amigo, e que soube que eu tinha parado de jogar, e ela tinha acabado de dispensar o técnico dela de 3 anos, um espanhol, que tinha estado com ela há muito tempo. E eu estava na lista dele, de técnicos possíveis para treiná-la. E estava também na lista do psicólogo dela, que também era um amigo, que eu tinha feito trabalhos com ele. Então eu estava em 2 listas de técnicos possíveis. O pai da Gabriela tinha uma lista também, e eu não estava na lista dele. Mas como eu era o único que estava em 2 listas, eu fui o primeiro a ser chamado. Olha isso. Inicialmente eu falei que não, na segunda ligação falei que não, também estava cuidando de coisas aqui. Depois, na terceira ligação, eu falei tudo bem. Aumentaram a oferta? Eu falei, nem sabia qual era, nem tinha oferta, era vá conhecê-la e ver se dá liga. Eu passei uma semana em Buenos Aires com ela, com a família, porque você não treina o jogador, você se relaciona com a família inteira. E a família inteira, no primeiro treino, foi pai, mãe, tia, irmão, amigo do irmão, toda a entourage que a protegia, porque ela era uma menina de 19 anos que só tinha jogado tênis. Muito bonita, com um potencial gigantesco. Para quem nós vamos dar essa pedra preciosa aqui? Então todo mundo tinha que saber. Se alguém falasse assim, não gostei, tá fora. Então desde todo esse começo de relacionamento, tivemos uma semana juntos, vamos fazer uma tentativa de 3 meses. E no final desses 3 meses, ela ganha o US Open, na semana que vencia os 3 meses de experiência. E quando ela ganha o US Open, foi o único Grand Slam que ela ganhou, e que era o sonho, né, de qualquer um ganhar um Grand Slam. E veio a renegociação. É óbvio que a renegociação aí sim foi bacana para mim, eu aceitei, eles aceitaram e tivemos 4 anos de relacionamento espetacular. O melhor tênis. O melhor tênis que ela jogou foi nessa gestão comigo,
dali 2 anos, quando nós terminamos, ela parou de jogar com 26 anos, muito jovem, totalmente desgastada e burned out. Ela já não aguentava mais, porque ela tinha começado muito cedo, né? Então aí vem se a gente chegar nossa conversa aqui lá, né, os cuidados que tem que as famílias têm que ter com a especialização precoce, né? Então, especialização precoce é bom? Sim. As pessoas vão jogar muito bem? Sim, mas elas vão durar muito menos. E quais são os anos mais importantes da vida de um atleta? Entre os 22, 23 e os 38 hoje. Entendi. Daqui a 10 anos até os 40, hoje já tem jogadores indo até os 40. Então, quando você quer dar o máximo com 16, 17 anos e espremer, ou você quer deixar a pessoa crescer fisicamente, emocionalmente, internacionalmente, não vai ser com 18 anos, vai ser com 22, 23 anos. E as pessoas têm uma pressa que a criança já chegue lá com pouca idade, já seja vista como um gênio, já tem grana envolvida. São os perigos, mas nós não chegamos nesse papo. Ainda estamos nem chegamos na Arantxa Sanches. Mas são coisas que você me chama uma atenção aqui. Eu vou fazer um parênteses e fazer uma provocação. A gente fala do esporte como benefício. Isso é mais do que comprovado. Mas, ao paralelo, pelo teu comentário aí, eu agradeço a sua autenticidade, a maneira como você se expressa, me mostra o seguinte: ao mesmo tempo que ele faz esse benefício, nós temos aí essa questão do burnout, né? E ela já começa aí. E a gente vê muito isso que em competições, a gente aqui mesmo, nessas que você organiza, pai e mãe do lado atrapalha. E aqui consegue fazer uma essa política... Essa questão é muito complexa. E aí eu acho que isso interfere. É o mesmo caso, por exemplo, a gente tem acadêmicos de medicina, é muito cobrado. A medicina hoje é muito cobrada. Hoje e tem que ser. Não, mas é uma das... Para você formar um médico, são 15 mil horas no mínimo. É um negócio complicado. E isso também faz uma ponte de comparação. Está aqui o Leandro, que é acadêmico, ele sabe a carga horária que eles estudam. E é muito interessante isso, a dedicação. E às vezes tem gente que não consegue, depois de um determinado tempo, aguentar essa pressão. Que aí vem residência médica. Eu reporto isso para o que você acabou de falar. Uma menina que começou a jogar com 26 anos, teoricamente, ela não aguentou, pelo que eu estou entendendo, por esse depoimento, ela resolveu dar um basta para cuidar de si. É isso que eu entendi. Mas é uma reflexão que a gente precisa... não é só falar do glamour. Tem o lado paralelo que a gente precisa citar. Né? Viu, Reinaldo? Uma coisa que a gente não vê são os que ficam pelo caminho. Que são a grande maioria. Poucos cruzam essa barreira dos 23, 24 anos e persistir, e depois, né, com amadurecimento e com conhecimento e com mais leveza com tudo, porque aí virou uma profissão mais facilmente administrável, né? Você aprende a administrar melhor, né? Quando você está mais novo, você está ansioso, você está querendo resultado rápido, etc. E uma coisa, né, aproveitando o seu gancho, o esporte ele é a saúde. O esporte de alto rendimento, se não tomar muito cuidado, faz mal à saúde. Porque se não toma cuidado, se uma pessoa vai despreparada até para uma aula social, não, eu vou ter aula de tênis. Será que tá bem? Já foi ao médico? Já deu uma olhadinha? Se tá tudo certo? Um adulto, né? Um adulto que, claro, eu quero aprender a jogar tênis, ou quero fazer qualquer coisa. Passa lá, dá uma olhada, vê se está tudo certo. Vamos começar devagarinho. Não, eu quero ter 5 horas de aula por semana. Não, vou começar com 2. Vamos começar devagarinho. Vamos criar o seu físico para que ele aguente o trabalho que vai ser exigido na hora que você for fazer um jogo, uma melhor de 3 sets. Você aguenta? Quanto você já treinou? Eu treinei 50 minutos 2 vezes por semana. Você aguenta jogar um jogo de 3 sets que pode demorar 2 horas e meia, num sol de 11 horas da manhã?
Então, todos os cuidados têm que ser tomados, porque a gente só ouve as histórias boas, né? Ah, teve sucesso, ganhou tal torneio, e aquele que torceu o pé, ou que machucou o cotovelo, ou que não soube escolher equipamento, ou que a equipe técnica não cuidou muito bem da técnica, então causa as lesões. O Guga é um exemplo, né? Ali foi puramente falta de cuidado, né? Foi desconhecimento, né? Eu acho que não se conhecia tanto biomecânica quanto hoje. Então, hoje, um jogador que tem a técnica que o Guga usava no forehand aberto, por exemplo, que ele se apoiava na perna direita e girava o quadril, não sei o que lá, teve um desgaste do encaixe ali. E quando aparece a lesão? Não aparece aos 15 anos, aparece aos 25 anos. Ela já começou lá. 25 aí já não tinha mais já não tinha mais onde. Posso fazer uma pergunta? Claro. Carlos, eu queria que você contasse um pouco do que você está fazendo agora, desse projeto Prep School, no qual, inclusive, estamos aí construindo uma parceria da Esportiva com o Carlos para ele dar o segmento rumo aos Estados Unidos dos jogadores, né? Que legal. E assim, queria que você falasse um pouco do projeto e como é que vocês cuidam, já que o assunto é saúde, como é que vocês cuidam da saúde dos jogadores dentro do projeto? Muito bem. O projeto, ele nada é mais do que uma continuidade do que eu acredito na vida, né? Então, eu acredito que o jogador ele vai começar a estar num ótimo momento com 22, 23 anos. O córtex frontal já está praticamente fechado, já virou gente de mais responsabilidade, o físico está adequado? Está formado, já teve tempo de formar, já ter bons hábitos pessoais e entender o esporte. E dificilmente vai acontecer com 18 anos, 19 anos. Raramente. Praticamente impossível. Não é impossível porque aparece um Alcaraz para estragar tudo e mudar a curva das possibilidades. E então, como eu participei do programa de tênis universitário, que é um programa extremamente bem organizado, que são 4 anos de universidade, que um jogador com um bom nível técnico, um bom nível de resultados, ele consegue uma bolsa integral ou parcial, mas uma economia gigantesca, mais barato do que estudar no seu próprio país e ter uma chance de se desenvolver, né? São 4 anos que ele tem para se desenvolver tenisticamente. Então, o nosso programa é um programa que prepara os jogadores para o tênis universitário. Nós cuidamos dos 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, no nosso programa, ele tem aulas, ele tem a parte acadêmica, nós temos salas de aula, nós temos professores que vão à nossa academia e dão aulas presenciais. Eles têm uma escola de inglês que, quando eles saem de lá, eles saem fluentes. E o tênis, aproximadamente 1.200 horas de tênis por ano. Então, você estava falando de 15 mil horas para ser médico, tenista também para chegar no fim da escada, 10, 12 mil horas, que a gente segue também o sistema de hora útil, né, no tempo mais curto possível. Então, esse é o nosso programa. Nós estamos lá há 20 anos fazendo esse programa. Mais de 300 jogadores foram para universidades americanas, com bolsa esportiva e com bolsa acadêmica. Nós temos 100% de admissão nas universidades. Todos que passaram por ali foram admitidos com bolsa acadêmica ou esportiva. Então, eu diria, com orgulho, que é um programa de sucesso. As famílias, porque vamos chamar de clientes, nossos clientes são as famílias, não só o jogador. Porque o jogador, ele está ali fazendo o que ele pediu para os pais e falou que eu quero muito. E os pais que aceitam também entendem que bom que meu filho sabe o que quer com 15, 16 anos. Porque hoje uma menina de 15, 16 anos está mais perdido do que cachorro em procissão, né? Então, sendo assim, o nosso programa, para aqueles que gostam de jogar tênis, é um programa perfeito.
Nós estamos no meio do mato, nós estamos era um sítio de café, nós estamos a 12 quilômetros da cidade de Serra Negra, nós estamos na zona rural. Eles moram na minha casa, eles tomam café, almoçam e jantam comigo, na mesma mesa, a gente come a mesma comida mineira, sul de Minas ali, comida mineira, caseira, tem uma vida regrada, vão dormir às 10 horas da noite, acordam às 6:30 da manhã, tem aula das 7 às 9, depois treinam das 9 às 11:30, almoçam, tem aula depois do almoço, tem treino das 3 às 5, 5:30, tem aula de novo e vão dormir exaustos. Isso acontece de segunda a sábado. É um programa que eu recomendo para aqueles que gostam de jogar tênis, para aqueles que pensam no futuro, que pensam em estudar. É um programa acadêmico esportivo nessa ordem. Em primeiro lugar, estudo. Os hábitos que eles vão conquistando por serem bons alunos levam para o tênis também. Interessante que os bons alunos são bons tenistas e vice-versa, né? Então, temos identificado situações maravilhosas. Alguns foram para o tênis profissional. Hoje, o tênis, um Grand Slam, que recebe ali 220 jogadores entre torneio de classificação e torneio e chave principal. Eu acho que o último US Open, 30 jogadores passaram pelo tênis universitário. Eles vieram do tênis universitário. Então, nós estamos falando de 18% dos jogadores vêm desse berço. Uma coisa que pouca gente fala do tênis universitário é que, principalmente os treinadores menos esclarecidos, né, que recomendam que todo mundo vá para o tênis profissional, na cabeça deles foi para a universidade e acabou o tênis profissional. Né? E é o contrário, né? Não, é ao contrário. O cara sai do tênis profissional no melhor momento da carreira dele, do jogo dele. Né? E eu faço uma boa comparação, né? É a mesma coisa que você é médico, pega um estudante de medicina, né, no segundo ano, e fala assim: cirurgia de coração faz. É a mesma coisa que falar para um menino de 18 anos, joga contra um profissional de 25 anos. É a mesma comparação. Como é que o cara de 18 anos, que se encanta por medicina, sabe um pouco de medicina, vai operar um coração? Ele tem que ter o preparo. Então, são aquelas, né, as 15 mil horas que obrigatórias, passar a errar e tal. Eu até tenho uma passagem interessante, se você é médico. Eu fiz uma cirurgia de coração. E quando eu infartei, o médico, amigo, irmão, virou meu irmão, ele veio me aconselhar. Ele falou: olha, você vai ter que operar, vai ter que achar uma equipe para te operar e tal. Eu falei: pô, como é que eu faço? Eu falei: você tem que achar o cara que mais errou. Eu falei: como? Vai me matar? Eu falei: não, o cara que mais errou certamente não vai errar com você. É o cara que está treinado. Exatamente, é o cara que tem mais experiência. Então eu uso essa metáfora para... Em quem a gente vai acreditar? No mais experiente. É a mesma coisa com técnicos, né? Técnicos jovens ou técnicos mais... esse cara é antiquado. É antiquado, mas alguma coisa boa ele tem de experiência para te passar. Mas eu quero aproveitar a presença aqui do Leandro, né, que joga tênis, né? Ele representa, junto com os outros colegas, Sim, a Atlética da Faculdade de Medicina nas competições que eles fazem. Uhum. E aqui está tendo uma conversa boa, né, do apoio. O professor Albert está dando um caminho para vocês. Sim. Aí. Eu fico muito feliz, porque a gente torce muito. Porque a gente começou a faculdade aqui, sabe, desde 2014. E quando você falou do projeto aí, talvez usar o centro universitário, que tem uma área da saúde muito dinâmica, né? Porque tem fisioterapia, tem psicologia, tem enfermagem, tem odontologia. Tem uma boa parceria nascendo aí. Está nascendo. E a própria medicina. Eu já sou um entusiasta disso, que eu acho fantástico, né? E novos talentos, porque é isso que a gente deixa, né, Kimar? E é interessante isso, porque eu quero provocar um pouco o Leandro, quero ver a opinião dele. Você que está na medicina e escutou um depoimento de alguém que foi em busca do seu sonho, né? Você está em busca do seu.
que você tem para falar aí para gente? Achei muito interessante falar do tênis universitário. Eu acompanho outros esportes também, como futebol americano e basquete, e eles têm muito essa coisa da cultura universitária. Então, eles sempre vão atrás de atletas da escola para buscar para a faculdade, para dar bolsa de estudos, aqueles que não têm condição, ou metade. E é muito interessante isso dentro do tênis, né? Que é uma área de esporte individual. E o tênis, para mim, é o xadrez físico. Uhum. Porque se você não tiver cabeça, você não pensar na jogada que você vai construir, você não vai pontuar. Simples. Desde a hora do saque, da hora da recepção. Perfeito, pode ser treinador já. Desde o começo do ponto, você tem que pensar na jogada que você tem que construir. E eu acredito que com os estudos, diferentes áreas mesmo, você vai conseguir raciocinar melhor o seu jogo. Então, eu acredito que por exemplo, o projeto do Kimair é sensacional, de dar o estudo e dar o treinamento, que eu acho que essas coisas se complementam demais. A coisa que eu mais acho fantástico do projeto do Carlos e que é muito alinhado com o que ele é como pessoa, né? É um projeto que fala a verdade para a pessoa, né? Nem todo mundo quer ouvir a verdade. A gente tem muitos principalmente nesse momento que estamos. A gente tem muitos treinadores que vendem o sonho do tênis profissional, vivem disso, não tenho nada contra isso, mas é muito pouco provável, né? Esse treinador te vende uma coisa que é muito pouco provável de acontecer. E, portanto, não é verdadeira, entendeu? Aos 18 anos. Né? Aos 18 anos. Né? Então, eu tenho essa conversa com muitos pais. Não, mas meu filho quer... Tudo bem. Tá. Continue querendo, continue sonhando, não pare de sonhar. Mas entenda o processo. Entenda, tenha paciência, porque ser um grande cirurgião, ele não acontece quando você tem 25 anos. Não. Vai acontecer quando você tem 35, 40, né? Pelo menos, né? de mais experiência. E no tênis é igual. Então, não, mas porque custa caro também, né? 18 anos você fazer, eu quero ser profissional. Você tem $100 mil, $80 mil por ano para investir? Tenho. Maravilha. Por quantos anos? Não. 3 anos, no mínimo, né? 3, 4 anos no Porque mínimo. menos de 3 anos o cara não vai aprender a jogar profissional. Não, eu tenho $400 mil ali debaixo do colchão. Bacana. Que bom. Faz o seguinte. Pense comigo. Você prefere pegar esses $400 mil e dar para o seu filho agora com 18 anos, ou faça ele ter essas experiências até os 20, 21 anos, e depois você pega esses $400 mil que continua, que até vai valer um pouquinho mais, Entendi. Porque está investido, e você não preferiria dos 21 aos 24 esse investimento? Vai ser muito mais inteligente, ele vai estar muito mais preparado para isso, mais amadurecido. Então, tem a hora. Não, mas o cara é 50 do mundo, infanto até 18 anos. Beleza? Não, então vamos para o tênis profissional. Passa um ano nos Estados Unidos, escolha uma grande universidade, um grande técnico, um grande programa, o melhor programa de todos, a universidade mais cara, passa um ano lá. Dá uma respirada, fique fluente em inglês, faça um networking melhor, entenda mais essa área que você vai estar né, tentando ser jogador. Vá aprender mais sobre preparo físico, nutrição, área psicológica. O que a gente pode esperar de um moleque de 19 anos emocionalmente? Ele vai quebrar a raquete, ele vai chutar o poste, ele vai dar cabeçada na parede, ele vai ficar frustradíssimo porque não consegue as coisas, porque sempre, né, se tem essa oportunidade com 19 anos é porque teve oportunidades a vida inteira, então ele está mal acostumado, ele tem pouca vitamina N na vida dele, né? Recebeu pouco não da vida. Legal. Né? Então, vamos dar um tempo, sem pressa, sem essa necessidade precoce. Né? Pega qualquer equipe de
de futebol, de basquete, de vôlei, qualquer equipe. Idade média, acima de 26 anos. Todas as equipes de esporte, os representantes do Brasil, são todos, tem cara de 35 anos lá. Ah, mas aquele ali tem 20. Puta, que azar, né? Tem um de 20 anos, aí estraga a nossa curva. Mas tem alguns. Mas a gente não pode usar esses gênios como, né, como o nosso normal. O normal não é esse. O normal é amadurecer um pouquinho mais. Perfeito. Eu queria colocar aqui uma que a gente não pode deixar de fugir disso. Investimentos hoje, públicos, privados, nessa questão, especificamente do tênis, porque nós temos aqui, hoje no Brasil, uma coisa. Vamos fazer. Isso é muito comum hoje aqui. Aliás, há anos que está acontecendo isso. Vamos abrir um monte de faculdade de medicina. Abriu, deu no que deu. Não é? Todo mundo sabe. E tem outro problema, pessoal, que nem professor, né? Você vai escolher professor de tênis, você não pode ser. O cara põe lá uma propaganda no TikTok, não sei aonde, e o cara vai pela mídia. Eu gostei muito do que vocês estão falando aqui. E a gente briga muito, eles sabem, a gente tem até um desgaste, que a gente cobra muito, inclusive da faculdade. A gente cobra dos alunos, porque a gente passou pelo caminhar, pela pedra, pelo fogo, não é fácil. E a gente vê, tenho um cara que, vou sair esse ano, já vou sair para o mercado. Cara, é complicado isso aí, porque você está cuidando do outro. E o tênis é a mesma coisa, de repente do aluno que você pega, de repente o professor que ele pega, você transforma a mente desse jovem num compêndio de problema que você, para reverter isso depois, é complicado. Eu acho que essa iniciativa que vocês estão apresentando reflete também para a formação de outros profissionais. E, nesse sentido, eu quero saber, vocês estão na área aí, porque o esporte são números gigantescos, né? E aí a gente começa a perceber o que nós estamos fazendo nesse país em prol da formação de novos atletas que sejam referência. Agora nós temos o João aí, né, que está despontando. Mas você vê, o universo que nós temos, teoricamente, está despontando. Tem um João e uma Bia. E a Bia, é verdade, a Bia. Que não é pouca coisa, né? Que não é pouca coisa. Gigante. É gigante. Mas tá vendo, tem aquelas questões que você acabou de comentar, a questão do você também, parabéns, Leandro, pelo comentário teu, a questão mental na hora do jogo, tem tudo isso, né? Então, como é que você vê o conforto que esse atleta vai ter com investimento? Temos isso mesmo? Está funcionando no Brasil? A parte pública? Ou é só balela, ou é só conversa, como em tudo? Eu queria saber. Eu imagino que igual à saúde. Bom, então você já respondeu. Então, eu imagino que igual à saúde. Nós temos uma confederação, temos as federações estaduais, que são os órgãos oficiais do tênis brasileiro. Sofridas, né? A confederação ela é um órgão que ela endossa ou que ela permite torneios, que ela administra a realização de torneios nacionais e internacionais, recebe por administrar isso. Quem faz o tênis rodar são os organizadores de torneio, que se estão se tem um bom networking, se tem uma empresa que tem conhecimentos comerciais, consegue patrocinadores e consegue fazer esses eventos acontecerem. Tem bastante, tem algumas empresas que estão, né, a própria empresa do Albers, fazendo eventos, mas da parte né, de quem deveria estar organizando, que seria uma confederação ou uma federação, eles são os recolhedores de impostos. É pagar imposto. Eles recebem um X do torneio, eles dão isso, mas eles ainda não ajudam como eu acho que deveria ser. Eu acho que eles deveriam ter uma participação muito maior em fomentar o esporte, fazer mais jogadores, ter mais programas. Tem alguma coisa, melhorou muito, perfeito. Longe do ideal. E eu não estou falando só no Brasil. Eu estou falando na América do Sul, no próprio Estados Unidos, tem mais coisa, mas muito aquém do que poderia. Só gostaria de acrescentar uma coisa aqui que ficou.
Quando um menino de 18 anos fala, não, ou 15 anos, fala, não, eu preciso parar de estudar para treinar 2 períodos. Isso está acontecendo muito, hein? Muito, muito. Não, eu não tenho tempo, não sei o que lá. Aí eu faço uma continha com o pai ou a família que está falando que o filho quer parar de estudar. Com 15 anos. Muito complicado, hein? Muito. Eu falo, bom, tudo bem. O dia tem 24 horas, a gente tira 8 para dormir, né? Sobraram 16, a gente tira 2 para se alimentar, sobraram 14, a gente tira 5 para jogar tênis, sobraram 9. 9 para estudar inglês, para fazer a parte acadêmica bem feita. Dá para fazer? Dá para fazer bem feita, porque um aluno que vai para uma universidade americana, a universidade que o aceita, ela vai olhar 3 coisas. A média do ensino médio, mais o último ano do ensino fundamental 2, então é o do nono ao 12º ano, são 4 anos. Essa média escolar. O exame que chama SAT, que é um exame de inglês e de matemática, que todo mundo tem que fazer para entrar numa universidade, mesma coisa que o Enem. E o TOEFL, que é o exame de inglês para estudantes estrangeiros, para o cara não ir lá e se entra numa sala de aula e não sabe o que está acontecendo, só tira nota baixa, ele volta dali a 6 meses. Então eles olham essas 3 coisas. Dá para fazer essas 3 coisas fácil e ficar mais 1h30 no celular. Fácil. Olha, esse depoimento, né, Leandro? Você não tem ideia. Eles sofrem para juntar uma turma para fazer uma competição. Não é isso, Leandro? Sim, sem dúvida. E aí, eu sou um cara que vou... Eles têm uma Kombi. Para reformar essa Kombi, fui atrás de um monte de empresário, um monte de gente. Na própria instituição, a gente não consegue. Aí eu falei, quer saber? Eu vou de porta em porta. Verdade ou mentira? Verdade. Fomos lá e conseguimos. Cara, o que esses empresários fazem é louco, cara. O cara falou, pode mandar fazer. O câmbio da Kombi saía na mão. E esses caras dirigindo isso. Aquela caixa de direção que tem. Mas ela tem eu falei, gente, aí o empresário ali da mesa, o Flávio, pegou e falou, não, isso é um perigo. Pelo amor de Deus, manda arrumar isso aí. O pessoal deu fuso, não, manda arrumar, manda. E pessoas particulares, eu tenho um colega que é arquiteto, ele joga tênis, né? Eu costumo colocar ele no Big Five. Nós temos o grupo lá, Big Five, e o pessoal da Baixa Performance. O Baixa Performance estão fazendo abaixo de nada. Eles estão preocupados que eles estão achando que eu vou jogar com o Kimar de dupla. Eu com o Alexandre Dias, por exemplo, não podemos jogar. Porque eles fizeram abaixo de nada que eu não podia jogar com eles. Que eles têm medo de perder de 0, para tomar pneu, sabe? Então tem esses problemas no tênis. E eu fui brincar com ele e falei, não, eu vou ajudar. Eu estou só citando isso, porque o Álvaro, né, que é um empresário, ele pegou e falou, não, eu vou ajudar a reformar essa Kombi aí. E hoje eles estão usando a Kombi, vai para todo lugar. Por que eu estou falando isso? É um aspecto interessante. A iniciativa privada que é tomada hoje como vilã da história, essa é a verdade, temos que falar claramente isso aqui. É o que resolve a questão. Quando você precisa, é dificílimo. Tudo é ruim, tudo é complicado. E aí vem as falsas apresentações de que tudo está maravilha, que tudo está 100%. E aí você vê um depoimento de alguém com a experiência que você tem, com a luta que você faz para implantar um sistema desse numa cidade de 100, 100 e poucos mil habitantes. E olha que aqui as coisas funcionam. Você conversa com um com o outro, você acaba costurando e sai. As próprias universidades, nós temos um campo... O famoso networking. É o network, você consegue resolver. Para manter esse programa, por exemplo, se não são os nossos patrocinadores, os parceiros, ele não fica de pé. Claro. E outra, ele não visa lucro, ele é educacional. O nosso papo aqui é educacional. Nós só falamos de coisa para o público, para o estudante que fala que não tem tempo. A conta que você fez, eu deveria ser feito um shot, um corte, para mostrar. Você fala que não tem tempo para praticar esporte, você tem 9 horas para estudar. Fazendo essa conta que você fez, eu até agradeço esse comentário, eu acho que é a primeira vez que eu escuto isso, e eu vou adotar ele, vou usar a sua patente para mim. Eu achei depois maravilhoso. Você paga o direito autoral. Não vou, não dá, porque daí nós somos não, você dá para... Eu vou dar para atlética. E a minha mulher, meus filhos em casa, falam, mas você vai falar um negócio de atlética de novo, do cara? Eu falei, mas é um legado que você deixa. Que a gente está cuidado e de repente você fala, como é que você vai ser lembrado lá na frente? E essa continha aí,
É muito interessante. O aluno, aí já não abre mais a boca. Nunca mais vai falar de falta de tempo. Você fecha... E em Serra Negra, nós temos essa vantagem, porque o aluno mora ali dentro. Ele não anda de ônibus, ele não anda de trem, ele não anda de carro, ele não tem que ser transportado da aula de inglês para o tênis nem para a escola. Então, ele está ali, o tempo dele é totalmente útil. Ele, das quadras para o quarto dele, é 1 minuto e meio. Do quarto dele para o refeitório, é meio minuto. Entendi. Então, ele não perde tempo. E esse é a maior briga do ser humano. Como você administra o tempo. Você está falando de São Paulo, quanto tempo o paulistano que mora ali, que vive da cidade, quanto tempo ele não investe em sair de um lugar e ir para outro. Até para poder fazer lazer, né? Ele fica no trânsito. Ele perde uma boa parte do dia. E se locomover. Não, e eu sou extremamente grato pelo estilo de vida que eu vivo, porque quando eu era jogador, eu passava entre 3 horas, pelo menos, para fazer as refeições. Sai de onde você está, vai para o restaurante, senta, pede, paga a conta e volta para onde você estava. Você faz isso 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar. Hoje, nesse estilo de vida que a gente leva, total envolvimento para me alimentar, no máximo 40 minutos por dia. Então, eu ganho o que eu ganho de tempo na minha vida, tendo essa facilidade, né, e oferecendo essa facilidade para meus alunos também. Isso é fantástico, né? Olha, eu quero dizer assim, nós estamos chegando ao final do programa, que vocês também têm bastante compromisso. Deixar registrado aqui também a seguinte condição. Todo o exemplo que você citou, que você citou, Albert, ele reflete uma questão importante no dia a dia da gente, que é exatamente o que você falou, né? Você sempre praticou esporte, teve um problema de saúde, e aí tem uma questão muito importante. Você a mesma coisa, eu a mesma coisa, que é, se a gente não fizesse o esporte, pode ter certeza que o desenrolar dessa questão cardíaca, ela não teria essa mesma evolutiva. Esse final feliz. Não, ainda não é final, é meio feliz. Meio feliz. Porque meio você do aprende. Feliz. Então, para as pessoas que estão acompanhando, aqui nós temos o pessoal da CIESP, vai para várias pessoas, está indo para Chicago através da LMC, que é uma empresa que está fazendo o intercâmbio com os estudantes para fazer estágio supervisionado em Chicago e em Nova York, através da Atlética e do centro acadêmico. Porque eles têm pessoas jurídicas próprias e estão caminhando. Foi um projeto que a gente iniciou com o programa e está se estendendo. E agradecer também o pessoal aqui que grava, que edita, o pessoal da aldeia é muito interessante, são absolutamente profissionais, se liga, eles resolvem, é um prazer trabalhar com eles. E o que está acontecendo hoje no dia a dia da gente? A gente está pagando muita coisa e o retorno está sendo muito pouco. E o que acontece? Iniciativas como essas, elas trazem um valor de agregar positivamente na vida da gente. A pena e o pecado é as pessoas... Porque crítica todo mundo recebe, o tempo todo, a toda hora. Mas aí eu costumo dizer o seguinte, tem 2 tipos de pessoas, os que vão receber aplauso e os que vão bater palma. Eu entendo que vocês, e aqui está olhando também, queremos receber os aplausos. Vamos caminhar, vamos fazer e custe o que custar. Porque crítica nós vamos receber mesmo, não adianta. Não tem como resolver. Agora, eu quero cumprimentar vocês por esse caminhar aí que vocês estão trazendo para São João. Eu acho que é um estímulo que os pais que estão ouvindo, essa questão de cobrar do filho, mesmo no estudo, e o próprio indivíduo que está passando um percurso dentro de uma instituição, seja ela qual carreira ele quer seguir, dentro do esporte ou universitária, ele entender essa conta que você fez. Ele entender que o caminho é longo, ele é árduo, mas quando você chega lá, ele é benéfico. Traz emoção, traz memória cognitiva, de felicidade de você passou e conseguiu chegar. Eu acho que é essa a questão. Leandro, gostaria de fazer algum comentário para eles? A gente já está na reta final, você se apresenta e já faz a sua... Bom, uma pergunta que eu gostaria de fazer, levando mais a parte mental. Por exemplo,
alguns jogadores hoje em dia eles param muito cedo, né? Como aconteceu com a Sabatini. Por exemplo, a Bia mesmo, que anunciou que ela ia dar uma pausa na temporada dela para poder ter uma recuperação mental maior. Eu acredito particularmente que não seja um problema pessoal, e sim gerado pela internet, pelas mídias sociais. Vocês acham que tem a ver um pouco mais pela mentalidade da pessoa, ou realmente as mídias sociais hoje estão atrapalhando muito? Você está perguntando em relação à Bia. Não a Bia, em geral. Eu dei o exemplo da Você citou a Bia como exemplo, Isso. né? Mas é normal no eu estudo, penso né? nessa resposta em 2 etapas. A primeira, a equipe do jogador tem que saber blindar esse jogador. Você sabe disso, né? Se for escutar e olhar tudo que se posta hoje em dia, certeza que vai perder o foco. Então, eu penso que estão fazendo isso muito bem com o João Fonseca. Ele é muito bem blindadinho pela equipe, né? Guga souberam blindar muito bem. Eu acho que a Bia se tornou um alvo muito bonita, né? Uma moça muito bonita, e ela se abriu para isso e virou um alvo. Entendi. Se expôs demais, na minha opinião. Na volta dela, a equipe dela vai ter que achar um jeito de blindar melhor. Não me pergunte como, não sei. E parte mental de jogador, eu penso nela com muita simplicidade. O jogador de tênis tem que ter uma mente proativa. Isso ele me falou uma vez. Você errou aquele ponto, perdeu o ponto, ele já está no placar. Se você ficar reclamando dele, não vai mudar, você já perdeu, né? E a mente do jogador, você tem ali 30 segundos para se recompor e planejar o próximo. Tão simples quanto isso, na minha visão. Bia igual altíssimo rendimento, né? Então, os caras que estão ali na mira da imprensa, do público, dos fãs, da expectativa própria, etc. Primeiro, a rotina de um tenista desse nível é talvez uma das mais cruéis no esporte, porque não tem break, não tem intervalo, não tem férias. As férias nem chamaria de férias, chamaria de um pequeno intervalo, né, para me preparar para o próximo. E isso mata. Então, mas pô, e o Nadal e o Federer, eles aguentaram tanto, né? Estão pegando os 3 talvez maiores de todos os tempos. Acho que essa decisão da Bia perfeita, um momento perfeito, porque ela estava passando por um momento. Não vejo tanto problema de mídia ou de críticas, porque, né, nós vamos ser criticados e vaiados e tal. Isso aí eu acho que ela já está um pouco vacinada contra isso, mas ela não está vacinada contra essa rotina e as expectativas. Então, por que o Nadal durou o que ele durou? Ele teve lesões, ele saiu do circuito, ele teve que cuidar da saúde, ele deu um intervalo necessário. Só que os tenistas não tiram esses intervalos necessários. Eles só param quando são obrigados por uma lesão. Federer teve lesão, teve que operar, teve cirurgia de joelho. Ele parou. Eu vi esse filme, eu sei certinho, porque eu vi o dia que ele parou, eu assisti a hora que ele parou o treino, em véspera de começar Roland Garros, ele estava com a equipe, parou o treino, 10 minutos de conversa, ele saiu da quadra, eu estava com uma jogadora, eu falei, Paula, ele vai desistir. Dali a 2 horas, anunciaram que ele não ia jogar. Isso foi maio de 2016. Ele voltou às quadras em janeiro de 2017. Trocou de raquete, mudou a forma de jogar,
mudou tecnicamente a esquerda dele, encurtou os pontos, ganhou o Australian Open, ganhou Indian Wells, ganhou Miami, ganhou Wimbledon. O melhor ano da carreira dele. Ele voltou fresco, ele voltou. Que saudade de jogar isso aqui que eu amo. Mas ele teve um intervalo. Djokovic teve uma cirurgia no cotovelo, voltou outro. Tomara, espero, não sei o que vai acontecer, mas esse intervalo, a gente já sabe, a gente tem algumas notícias de que ela está feliz, está se divertindo, está curtindo o tempo que ela vai poder curtir, porque daqui a pouco não para, né? Vai para a academia, vai se manter, vai olhar a alimentação, porque ela não está vacinada, que agora eu não estou jogando, então eu posso fazer o que eu quiser. Não vai. Vai manter a rotina dela. E você falou uma coisa bacana, Leandro, que tudo que um jogador tem que pensar antes de começar o ponto, ele já treinou. Ele não pensa em nada. O negócio é automatizado. Você é cirurgião? É. Você pensa na cirurgia, você é. vai lá, você faz assim e a ferramenta... É o feeling. Você já sabe o que vai fazer, você pode até estar falando de outras coisas, porque o negócio vai. E quando você está ali jogando e você teve todo o treinamento bem feito, você não pensa, você está num módulo de flow, né? de fluir ali nas coisas que você já repetiu tantas vezes. Você jamais vai pensar, não, eu vou pegar essa minha direita mais na frente. Você não vai pensar em nada, não dá tempo. É automático, você automatizou. É. E esse é o grande trabalho. O trabalho da automatização, que é feito na quadra com o Albers, com a equipe dele, comigo, com a minha equipe. E olha, e toca repetição nisso, porque são horas e horas de repetição, de ouvir a mesma coisa, de ter paciência. Tudo bem, você errou, mas continue fazendo. É assim, mas errei de novo. Tudo certo, mas está tudo certo. Aconteceu. Acertei aquela bola. Ganhei aquele jogo. E esses são os grandes prazeres do esporte. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo aqui. Agradecer imensamente ao professor Albers, ao professor Kimair, eu que agradeço, ao Leandro, e dizer assim, gostou, achou interessante, aprendeu, em vez de ir lá tomar canetinha para emagrecer, muda o hábito, você vai gastar mais lá, viu? Aqui você põe um tênis, vai fazer um esporte, quer fazer algo que mexe no corpo todo e com a cabeça também? Vai praticar tênis. Vou falar uma coisa para vocês. Na vida, a gente leva isso, esse bate-papo que nos estimula. Você viu que parece que foi uma aula de medicina aqui, porque a gente conseguiu extrair da experiência e expertise de dois profissionais de referência no esporte de destaque, algo que você reporta para a vida do dia a dia, com qualidade de vida e estimular. É muito melhor você praticar um esporte do que ficar na frente da TV, na frente do telefone. E é isso que a gente quer. Também dá tempo, hein? Dá tempo. Mas aquela conta bem foi legal. Bem administrado. E o mais legal do tênis, sabe o que é? É a resenha. É o depois do tênis. É o boteco que você vai lá, senta com os amigos, troca. E é isso que estimula, é isso que faz a diferença na vida da gente. Porque é o prazer. Gostou? Faz o like, curta o programa. Até a próxima.